Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja, onde nós coletivamente lemos as cartas à igreja. Olha só, não tem tanto mistério. Com certeza a série mais longa do canal. E eu perguntei pra vocês no último vídeo se a gente usava 16 ou 35, não conseguimos chegar num consenso. Então estamos aqui na 35 de novo. A 16 quer dizer... Hoje lemos 1 Timóteo no capítulo 6. Todos os servos que são escravos devem considerar os seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos crentes e amados. Ensina essas coisas. De novo, um parênteses, como falamos da última vez que tocamos no assunto, que quando Paulo diz essas coisas, ele obviamente não apoia de nenhum modo a escravidão, muito pelo contrário, ele fala sobre como deve ser o nosso comportamento no mundo onde essas coisas existem. A palavra de Deus, sem sombra de dúvida, condena isso e no mundo ideal não acontece, mas não vivemos no mundo ideal. E a nova vida chegava para muitos numa condição assim já. E é o tipo de coisa que é difícil de você entender, a não ser que você experimente o novo nascimento em Cristo, porque o novo nascimento, ele te liberta das coisas desse mundo, ele libera a sua perspectiva para a verdadeira vida, uma vida superior a simplesmente o que nós enterramos e enxergamos terrenamente. Isso cria algo onde até mesmo um servo, alguém que era escravo, desejava a salvação de seus senhores. E talvez isso seja um absurdo para os que estão de fora, mas é o tipo de amor que nós encontramos em Cristo Jesus. Obviamente, nós vemos o próprio caso de Onésimo e a libertação do próprio, mesmo nesse contexto greco-romano do serviço. Mas enfim, o bom exemplo é necessário, independente. Eu acho que a lição que a gente tira para hoje é que o bom exemplo nosso ele é esperado independente da circunstância em que nos encontramos. Muitas vezes nós queremos condicionar um exemplo, uma vida excelente a situações ideais. E a gente acaba projetando uma obediência futura, uma obediência condicional às circunstâncias ideais. Então a gente acaba dizendo, eu daria melhor o testemunho de Cristo no meu trabalho se eu tivesse um trabalho melhor. Só que essa lógica não fecha, Jesus diz em Lucas 16:10 que aquele que é fiel sobre o pouco é fiel sobre o muito. Se você não consegue ser uma boa testemunha no trabalho que você tem, você não seria uma boa testemunha no trabalho que você não tem. Então não adianta a gente tentar condicionar na nossa presente circunstância. A gente deveria testemunhar de bom grato o Evangelho. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para esse mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. A gente já falou mais cedo sobre o novo nascimento e como tem um ajuste de prioridades. E uma das coisas mais destrutivas para a própria pessoa e as pessoas ao seu redor é quando nós temos uma distorção então dessa fé, em vez de ajustarmos os nossos valores a uma perspectiva eterna, é subverter esses valores a uma perspectiva terrena. E evangelho e amor ao dinheiro não tem nada um com o outro, eles não combinam. A nossa satisfação, ela deve estar atrelada a coisas maiores do que a presentes boas condições nesse mundo. A piedade de fato tem muito lucro, mas não como as pessoas imaginam. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, embora ele tenha começado a falar sobre aqueles que estão subvertendo, corrompendo a fé e fazendo as coisas por dinheiro, isso aqui não é verdade simplesmente para pessoas que estão no ministério. Obviamente o caráter da conversa de Paulo com Timóteo puxa muito para esse lado, mas todo seguidor de Jesus tem que guardar o seu coração do amor ao dinheiro. Nós que estamos em Cristo não fazemos as decisões simplesmente baseadas em boas oportunidades. Nós temos que ser movidos pelo propósito que Deus tem para nós. Se houverem oportunidades que podem ser adjacentes ao propósito sem corrompê-lo ou atrapalhá-lo, isso pode ser uma bênção e faz parte de ser sagaz. Mas, se for algo que nos coloca contra o propósito ou nos impede de cumpri-lo, aí a gente só deve esperar a ruína. Mas essa é uma armadilha que pode ser evitada, como nós vemos no versículo 11, mas tu
Homem de Deus. Vamos normalizar chamar os nossos amigos assim. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, e a eles sejam a honra e o poder eterno. Amém. Eu tô muito querendo fazer um vídeo sobre luz, porque eu estive nerdolando sobre a luz ultimamente. Assim, a sua propriedade de vida, seu poder regenerativo, o fato de que as 12 pedras mencionadas no Apocalipse da Cidade Santa são materiais que têm refração de luz. E como raios alguém podia saber isso lá atrás? Talvez a gente faz um daqueles vídeos meio fora da caixa, nerdolando. Eu vou gravar mais vídeos ultimamente, vocês vão ver. Eu vou até dar um jeito além dos vídeos da segunda, eu vou dar um jeito de voltar com os vídeos de quarta, por esse último período. Versículo 17. Ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Confia no dinheiro pra você ver. Mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas, para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. E aí, nesse tom, encerramos 1 Timóteo. Isso eu não estou enganado, preciso conferir na lista, na ordem cronológica, mas eu acredito que 2 Timóteo seja a nossa próxima cartinha a conversarmos. E nós vamos lá, de pouco em pouco vamos chegar na última carta. É muito louco quando a gente pensa no quão volátil é a economia e o quão... Tipo assim, não dá muito pra confiar no dinheiro. Assim, até a pessoa mais rica, às vezes o mundo desmorona, a economia muda completamente, um estoque desaparece. Enquanto tem gente vivendo e morrendo por isso, o Senhor nos é uma fonte muito mais digna de confiança, muito mais estável. E depender dele é uma alegria. Ponto que eu sei que se a economia desse mundo implodisse, pode parecer um absurdo ouvir isso, mas eu não tenho dúvida sobre que se precisasse, o Senhor ia mandar as aves do céu para alimentar minha família. Que Ele é o nosso provedor, Ele é quem cuida de nós. E a gente não depende de dinheiro para sobreviver, a gente depende do nosso Senhor. Às vezes aí fica o bom lembrete para você, jovem, cristão, empreendedor, sonhando com o futuro, sonhando com poder ser uma bênção na vida da sua família, na vida dos outros. Esses são todos sonhos bons. Eu também não vejo a hora de vários projetos que eu tenho trabalhado ao longo dos anos, que vocês estão para descobrir aí, né? Além do Mukogawa, eu tenho escrevido outros materiais de fantasia que estão muito legais. Eu espero ver essas coisas não só dando certo como livro, mas virando cinema. E eu espero que isso possa trazer um retorno para além de cuidar da minha família, poder despejar na obra do Senhor. Então, assim, não é errado desejar essas coisas, nós só não podemos viver no cabresto delas. Além disso, essas são coisas relacionadas ao meu propósito que o Senhor me chamou a fazer, não são coisas que estão competindo com Ele de modo algum. E pela graça de Deus a gente tem podido ver, conforme as coisas vão dando certo, né? O que é a alegria de você poder ser o patrocinador de pessoas que estão buscando um propósito em Deus também. Eu já tive, né, desse lado, adolescente, sem conseguir bancar as contas e arcar com o que o Senhor tinha para mim fazer, onde apareceu esse barulho, notificação em todo lugar. Apareceu gente e falou, tá aqui, guri, corre lá. E é gostoso quando a roda começa a virar, você pode começar a dizer, tá aqui, guri, corre lá. Então, assim, são bons sonhos, mas o meu lembrete pra você que tá nessa posição, tá sonhando com o futuro lembre-se que isso aqui, cara, é recurso a ser movido pelo... Lembre-se que isso aqui é recurso, é para estar ao serviço do reino. Então, não perca a sua paz indo atrás disso e outra, né? Não fraqueje na sua devoção ao Senhor. Às vezes, justamente correndo atrás da visão que Deus te deu, você tá aí, cara, empenhado o dia todo, mas tá fraquejando no seu devocional. E aí, cara, o que isso nos mostra? Então, mantenha a chama acesa do seu relacionamento com Deus sempre em primeiro lugar. Não caia nessa, não caia no cabresto de viver correndo atrás do dinheiro. Então, o lembrete fica por aqui. Seguimos sonhando, aprendendo e vivendo para a honra e glória do nosso Senhor, por sua graça, para sua glória. É assim que vivem os galhos. E eu preciso ir. A gente vai colher uns morangos em família aqui, levar a criançada pra fazenda de alguém, não é minha fazenda, um dia quem sabe. Mas lembrando que a Renata trouxe e a Renata vai levar, a não ser o que a gente faz pelas pessoas e o que a gente faz pelo nosso Senhor. Deus abençoe, um grande abraço, como diria o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante, nós!